Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Goiás. Eu sou o professor Yuri e o nosso tema de hoje é transformação da matéria. Lembrando que a nossa aula tem acessibilidade em Libras, hoje com a professora Naima. Olha só, para a gente falar sobre transformação da matéria, é importante nós entendermos que ela pode acontecer principalmente por duas maneiras. As transformações naturais, que acontecem lá na natureza, e as transformações que têm alguma produção social, ou seja, a partir da humanidade é possível transformar essa matéria. Hoje, nós veremos como é possível estudar essa matéria e, a partir disso, formular alguns conceitos. Primeira coisa para a gente pensar é que, para estudar a matéria, é importante que nós consigamos perceber um estado inicial e um estado final. Como assim inicial e final? Olha só, a ideia de transformação indica para a gente movimento. E se indica isso, indica também mudança. Ou seja, eu tinha um estado inicial, antes da transformação, e um estado final, depois da transformação. Esses estados, quando eu faço a comparação entre eles, eu vou conseguir pensar um pouco melhor sobre a transformação da matéria. É importante a gente pensar que existem diversas formas de registro dessa matéria. Por exemplo, eu posso tirar uma foto do antes e depois tirar uma foto do que aconteceu. Ou eu posso fazer uma descrição dos status daquela transformação. Fica ao critério do pesquisador. Uma coisa importante, a gente pode ver os exemplos aqui. Na primeira coluna eu tenho transformação, na segunda estado inicial e na terceira estado final. Ou seja, nós vamos comparar diferentes estados dessa matéria e a sua relação com os processos de transformação. Vamos juntos. Olha só, primeira transformação que veremos é o enferrujamento de uma chave. Perceba, o estado inicial é relativamente diferente do estado final. Eu consigo perceber uma diferença. Enquanto a chave, no estado inicial, ela é mais amarelada, mais clara, após o processo de transformação da sua matéria, ela tem uma composição mais escura, mais enferrujada, propriamente dita. Um outro exemplo é queima de uma folha branca de papel sulfite. Então, pego uma folha de papel chamex ou sulfite e queimo, faço uma combustão disso e é bem diferente o resultado após essa transformação. Um outro exemplo, para a gente encerrar essa primeira parte, se refere à fusão do gelo. Então, quando eu penso a água antes dessa transformação, antes ela estava no estado sólido e depois passou no estado final para o estado líquido. Mas o que essas transformações têm em comum e o que elas têm diferente? Afinal, observar a transformação não é suficiente para nós entendermos por que acontece, quais padrões tem em cada tipo de transformação e etc. É importante percebermos que dessas transformações aqui, somente as duas primeiras são transformações principalmente químicas e a última é uma transformação física. Você sabe a diferença entre esses dois tipos de transformação? O primeiro tipo que veremos são as transformações físicas. Elas são caracterizadas por não alterarem a composição das substâncias originais. Ou seja, antes da transformação e depois da transformação, a substância é a mesma. O que acontece é uma alteração, é uma transformação do seu aspecto, da sua aparência. Entretanto, ela permanece sendo o mesmo tipo de substância. Naquele nosso exemplo, o que a gente viu foi a transformação de estado físico da água. Você lembra dessas transformações? Vamos aos exemplos. Uma transformação muito importante é quando a água passa do estado sólido para o estado líquido. Essa transformação física em específica nós chamamos de solidificação ou fusão. Um outro exemplo é quando essa água em estado líquido passa para o estado gasoso. Nós chamamos esse processo de liquefação. Uma coisa importante para a gente ressaltar é que algumas transformações físicas são reversíveis e outras são irreversíveis. Reversíveis significa que ela pode ser desfeita de acordo com as condições do ambiente. Vamos ao exemplo. Aqui, se eu abaixo a temperatura, essa água que está em estado líquido pode ser transformada em água em estado sólido.
E se eu aumento de novo, essa água em estado sólido pode se transformar para o estado líquido. Então perceba que é uma é uma transformação reversível. Outros tipos de transformação, de acordo com a matéria em questão, não é reversível. Nós chamamos de irreversível. Vamos a um outro exemplo. É o seguinte, imagine que eu peguei uma folha de papel e depois fiz uma bolinha, amassei essa folha. Olha só, mesmo que eu desfaça a bolinha, eu não consigo fazer com que essa folha volte ao seu estado inicial. Outro exemplo, se eu tenho um prato de cerâmica e deixo esse prato cair no chão e ele se despedaça. Esses pedaços, mesmo que eu vá e cole de novo, não são reversíveis para o estado inicial da transformação. Então é sempre importante, para pensar qualquer tipo de transformação, comparar o seu estado inicial com o seu estado final. Um outro tipo de transformação muito importante para a gente são as transformações químicas. Nesse caso, os materiais têm a sua composição alterada. Ou seja, os materiais iniciais, a matéria inicial, está em uma nova organização do que a matéria final. Ou seja, acontece uma transformação, uma mudança de sua composição. Algumas reações químicas, ou algumas transformações químicas, também são reversíveis. Outras são irreversíveis. Vamos ver alguns exemplos. Nessa imagem, nós temos algumas coisas que podem acontecer no nosso dia a dia que representam transformações químicas. Por exemplo, quando eu acendo um fósforo, se você comparar o estado inicial do fósforo e o estado final após ele ser aceso, não é a mesma coisa. Aconteceu uma reação química que causou a combustão. Outro exemplo, quando eu comparo a questão de um ovo frito. A composição do ovo antes de ser frito, de ser aquecido, é bem diferente da composição do ovo após o processo de fritura. O que acontece? Acontece uma transformação química. Tudo bem? Uma outra coisa importante é nós pensarmos o que leva a essa transformação. Por exemplo, aqui no caso eu tenho aquecimento das substâncias. Em outro eu posso resfriar e ainda assim acontecer uma reação. É importante nós pensarmos nesses agentes. Por exemplo, eu poderia misturar, balançar, e isso também poderia ser uma ação mecânica que poderia produzir uma transformação química. Outra coisa importante para a gente pensar é que as transformações químicas também são chamadas de reações químicas. Professor, mas o senhor disse que essas transformações químicas acontecem sempre, em todo lugar, mas que eu me lembre, reações químicas são coisas de laboratório. Não necessariamente. Olha só, transformações químicas acontecem a todo momento. Você consegue perceber isso ao comparar o estado inicial com o estado final. Uma coisa importante para a gente pensar aqui é que dentro dessas reações químicas é possível pensar em reagentes e produtos. São conceitos importantes para a gente comparar algumas substâncias. Produtos, para a gente, nós consideraremos como aquilo que é resultado daquela transformação. Seria mais associado ao estado final. E reagente, ou seja, o que vai reagir, será aquilo que motiva a transformação. São os componentes iniciais daquele sistema. Então, sistema inicial, provavelmente, os reagentes. Sistema final, os produtos. Tranquilo, tranquilo, né? É importante e é possível que nós façamos uma representação matemática dessa relação entre reagentes e produtos. Não vai embora, vamos ver juntos. Olha só, aqui eu consigo fazer uma representação em um gráfico. No gráfico, a gente está vendo aqui o tempo em função da massa. Quem em tempo e em função da massa? Os produtos e os reagentes. Ou seja, esse gráfico mostra para a gente a alteração ou não da quantidade de reagentes e de produtos ao longo do processo químico. Vamos analisá-lo. No momento inicial, eu tenho muito reagente e nenhum produto. Conforme o tempo vai passando, a massa do reagente vai diminuindo e a massa do produto vai aumentando, até chegar no momento que eu tenho um equilíbrio, que seria um equilíbrio entre as quantidades de reagentes e de produtos. Essas quantidades vão acontecer num momento que a gente chama de equilíbrio químico. Uma coisa importante para a gente pensar é que esse equilíbrio químico pode acontecer em diferentes momentos de acordo com as condições do sistema em análise.
Uma outra coisa importante para a gente pensar é que essas reações químicas podem ser representadas em equações químicas. Nelas, os reagentes e os produtos estão separados por uma seta. E se eu tiver mais de um reagente ou mais de um produto, eles são separados por sinais de soma. Vamos ver como é que fica essa representação. Aqui nós veremos de um lado os reagentes e de outro os produtos. Vamos ver isso um pouco com mais calma. Os reagentes aqui nós teremos hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio estão com esse Gzinho aqui na frente, ó. Significa que eles estão no estado gasoso. O hidrogênio, reagindo com o oxigênio, vai ter como produto a formação de água em estado líquido. A água, então, é o nosso produto. Essa reação é uma reação do tipo reversível. O que significa isso? É uma reação química que eu posso pegar os produtos e transformá-los nos reagentes que o compuseram. Vamos ver isso um pouco melhor. Próximo exemplo, eu tenho de novo, da esquerda, reagentes e da direita, produtos. O reagente nesse caso agora vai ser a água e o produto da nossa reação será hidrogênio mais oxigênio. Professor, o senhor está dizendo para mim que a água ela não é pura, ela pode ser feita de outras coisas? Exatamente. A água é composta, quando pura, de hidrogênio e oxigênio. São as substâncias, são os átomos, são os elementos que a constituem, quando pura. Uma outra coisa para a gente pensar são as evidências dessas transformações. Geralmente, liberação de gases, luz, mudança de cor, temperatura e até o precipitado são fortes indicativos de que uma reação química aconteceu. Entretanto, é importante lembrar que, mesmo que não tenham essas evidências, é possível que esteja acontecendo ou que tenha acontecido uma transformação da matéria. Para encerrar, é importante a gente pensar como essas transformações aparecem no nosso contexto e pensar esse próprio contexto a partir do conhecimento científico. Nesta imagem, nós temos vários ingredientes. Daqui a pouco você vai descobrir para quê. Esses ingredientes, quando combinados, eu tenho aqui ó, açúcar, ovos, fermento, água, farinha de trigo, leite, manteiga, chocolate, bastante coisa para a produção de um determinado material. Olha só, eu posso transformá-los pelo movimento mecânico, eu posso transformá-los pelo aquecimento e depois posso deixar descansando para a longo prazo eu ter um belíssimo bolo de chocolate para adoçar o seu dia. Olha só, esse bolo de chocolate é um exemplo de transformação química, já que o estado final é bem diferente do estado inicial. Foi essa a nossa aula de ciências para o 6º ano do ensino fundamental. Eu espero que vocês consigam acompanhar e pensar o seu dia a dia a partir desses conceitos. Amanhã teremos aula para os estudantes do 7º ano do ensino fundamental. E não se esqueçam que estas aulas estão disponíveis no portal NET Escola, no YouTube da SEDUC. Grande abraço para vocês e até a próxima!